Agora, antes da senhora responder sobre a questão Da itinerância. da itinerância, o Amapá ainda não possui condições de ter um tribunal regional aqui no Amapá próprio, esteja ligado diretamente ao Pará, ao TRT-8? Olha, isso é um sonho, eu digo um sonho. Já esteve muito próximo, né, quando a Constituição dizia que em cada estado nós teríamos o Tribunal Regional do Trabalho, ou os tribunais. Ocorre que isso foi retirado da Constituição, isso ficou mais difícil. Nós tivemos vários políticos nossos aqui do Estado que lutaram por isso, né? Inclusive peticionando ao TST, peticionando no Congresso, requerendo no Congresso, no Parlamento. Infelizmente, por questões, à época, política mesmo, né, não houve aquele interesse, não dos nossos políticos, mas da cúpula mesmo do Congresso Nacional, Presidência da República, que à época dizia que não havia verbas no orçamento para a criação de um tribunal. Você me perguntou se há possibilidade... se existe a possibilidade. Sim. O TRT, né? Existe sim, nós temos, inclusive, já projetos, né? Projeto, na época, esse desembargador já está aposentado, o desembargador Lúcio Castiglione, junto com um colega nosso que ainda está na ativa, né? O desembargador Luiz Ribeiro, nós fizemos um projeto da criação, mas não vingou exatamente por isso, porque questões orçamentárias da União e também o interesse. Eu me lembro que nós estivemos com o senador Sarney, levamos o nosso projeto, o doutor Célio, que era o juiz daqui, né, de Macapá, estava aqui, titular da primeira vara de Macapá. Nós estivemos com o senador Sarney e ele disse assim, olha, o Tião Viana postulou, né, perante o Senado, Câmara e Senado, o Congresso, a criação do Tribunal do Acre. E o nosso vai na esteira. Só que não passou no Acre, nós perdemos a grande oportunidade. Porque se nós tivéssemos entrado isoladamente, não na esteira de um, né? Nós teríamos hoje a oitava região, TRT oitava região, Pará e Amapá. Pará e Amapá, né? Antigamente era Amazonas, mas depois eles foram se desmembrando, né? Foram ficando autônomos. E isso, todo esse acervo histórico está para pesquisa de mestrado, doutorado. Inclusive, nós temos lá na nossa gestão documental, que, aliás, a gestão documental é uma questão de ordem pública, nós temos que preservar, e a preservação da memória está tudo no Pará, né? E porque eu que tomo conta, né, da gestão documental do tribunal. Eu estava conversando com o nosso arquivista de lá, ele disse que todo o nosso acervo histórico é o maior da região norte, porque nós temos de Roraima, Rondônia, né, nós temos do Amazonas, está tudo lá no Pará. A criação, a instalação, a história em si, institucional, né? Então, o nosso acervo é muito grande. Pegava toda a Amazônia, toda a Amazônia, né? Toda a Amazônia. Depois eles foram se desmembrando, Rondônia, o Amazonas... Depois de 88, com a nova Constituição, aí foi que foi criada as outras... O Amazonas, né, Rondônia. Então, como o TRT oitava região também abrange Amapá, vai ser realizado um itinerante lá no Oiapoque, né, desembargador? Porque é o seguinte, nós tivemos a visita da universidade lá no tribunal, postulando que nós cooperássemos com a Unifap, porque os alunos, nós já havíamos falado isso aqui, nós não temos Justiça do Trabalho ainda instalada, nós temos projeto em andamento no CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para a criação de varas do trabalho, né, inclusive a de Oiapoque. Só que, como nós não temos não foi criada a nossa Justiça do Trabalho lá, o que ocorre? Aonde os alunos que moram e residem lá vão fazer a prática jurídica? Ficou inviável. Como é que eles iriam se formar? Só com a teoria e a prática? Se é obrigatório, uma das disciplinas é a prática jurídica. É uma das disciplinas. É estágio supervisionado, prática jurídica 4. Do currículo, da grade curricular da Universidade Federal do Amapá, que se estende à binacional lá no Oiapoque. Pois bem, então eles estiveram lá conosco, a presidência do tribunal com a corregedoria, porque isso tudo é um processo. Salvo o melhor juízo, eu acho que essa visita deve ter sido em março,
olha, só vamos fazer itinerância agora, porque é o deslocamento de juízes, há deslocamento de servidores, verba para diárias, hospedagem, tudo, né? Tomada de reclamação com antecedência, notificação para os reclamados, né? Tentar conseguir os reclamantes, para poder os alunos terem a estrutura de uma vara, né? Então, foi deferido pela presidência do tribunal, juntamente com a corregedoria, e hoje, eu digo hoje porque a partir de segunda-feira, de 27 a 31, nós estamos realizando a itinerância no Amapá. É uma vara itinerante. Quem vai presidir a vara itinerante é a juíza titular da primeira vara do trabalho de Macapá, doutora Natasha Schneider, né? Ela que irá presidir, já vai sair amanhã daqui, né? Domingo, para poder, segunda-feira, 8 horas da manhã, já está presidindo as audiências. Agora, uma coisa interessante, doutor Helder e doutor Evaldir, que já aconteceu, a doutora Natasha informou isso ao tribunal. Das tomadas de reclamações, um reclamado já esteve aqui em Macapá, já fez o depósito, não teve nem audiência, fez o depósito integral da reclamação. Ela não retirou de pauta porque ela quer ter o prazer, né, de homologar e já entregar o valor, né, para o reclamante. Olha o resultado, né? Nós estamos esperando a necessidade da justiça do Estado juiz, né? Do Estado juiz ali na região, em qualquer região, mas nós estamos falando em questão de Oiapoque. Então, independentemente da vara, o que é que nós resolvemos fazer junto com a universidade? Vamos fazer um congresso, primeiro congresso internacional no extremo norte do país. E aí, sabe qual foi a outra ideia que surgiu já lá em Belém, com a desembargadora Suzy, que é a nossa presidente? Ela disse, Sulamir, já que nós estamos realizando no Oiapoque, eu vou falar com o presidente, que é a presidente da 4ª região, Rio Grande do Sul, para fazer no Chuí. Então vai ser do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí. Porque nós estamos interiorizando, né, as varas, que era um projeto do desembargador Sérgio Rocha, o ex-presidente nosso, e que hoje a desembargadora Suzy aqueceu, juntamente, pegando essa carona, vamos dizer assim, né, essa interposição da Universidade Federal do Amapá e a corregedoria, porque essa questão é de corregedoria, deslocamento de magistrados e tudo. Então, quem estará conosco aqui? Não sei se eu posso dar continuidade. Estará o nosso decano, desembargador Vicente, irá prestigiar o evento, fará a palestra de abertura. Estará o corregedor regional, desembargador Walter Paro, que também se fará presente, né? Eu estarei representando a presidência, até porque a desembargadora Suzy estará viajando amanhã para Brasília, vai passar a semana toda em Brasília, lá no CSJT, depois Colé Precó, que é o Conselho de Presidentes e Corregedores. Ela vai participar. Então, o que é que vai acontecer? A presidência do tribunal vai se deslocar para Oiapoque. Eu estarei lá no exercício da presidência, né? Como é que eu posso dizer assim? Com o meu token, determinando, né, todas as decisões que forem necessárias em que eu atue como presidente em exercício, lá do Oiapoque. Eu acho assim, isso aí é memorável, né, para a memória. O desembargador Vicente ontem me mandou, já fez o hino de Oiapoque, porque ele é autor de vários hinos, ele é compositor, né, o desembargador Vicente José Malheiros da Fonseca, que é o nosso juiz aqui em Macapá, né? E ontem ele já compôs o hino, aqui da nossa Justiça do Estado, né? E agora ele compôs, e nós vamos entregar isso à prefeita como a nossa passagem ali em Oiapoque. Mas, desembargadora, são quantos dias ali em Oiapoque? É a semana toda. Agora, de vara itinerante, vai ser de segunda, terça e quarta. 27, 28 e 29. 29 começa à noite com a abertura do Congresso. No dia 30, pela parte da tarde, as oficinas, né, que os professores de lá da universidade, voltada à área do direito, já
eles já entabularam algumas oficinas para estudo dos alunos, aproveitando que nós estaríamos lá. E quinta-feira, aí a abertura com o desembargador Vicente, nós teremos um palestrante que é internacional, que é o professor Anderson. Ele é um haitiano, tem 2 doutorados, falará sobre essa questão da justiça do trabalho e a imigração. Questão da imigração, que agora é uma realidade. Né? Inclusive já tem venezuelano aqui no Amapá. Já tem. Belém, então. E eles vão começar a distribuir mais ainda, né, para os estados. E também, aí nós teremos o Procurador-Geral de Justiça do MPT, que é o doutor Paulizan, que deixa eu dar aqui de antemão, que ele me perdoe mais, ele está concorrendo pela 8ª região para a vaga do Ministério Público, que é da saída do Alencar, do nosso desembargador, que era da OAB, mas essa vaga de alternância ficou agora para o MPT. E ele é um dos que ele está na lista, foi o primeiro da lista, essa lista está chegando, mas ele já informou. Então ele é assim um forte concorrente para assumir o desembargo lá no TRT da 8ª. Mas, desembargadora, não tem como a gente fugir do assunto, a gente está num momento político e a gente vê políticos, geralmente os de direita, garantindo a reforma trabalhista, que está tudo ok, e os de esquerda dizendo que vão acabar porque a reforma trabalhista prejudica os direitos dos trabalhadores. Qual é o seu entendimento sobre isso, desembargador? Você já conhece qual é o entendimento dos magistrados com relação a isso, né? Assim, o Edir Pacheco estava aqui ainda há pouco, né, e eu fui em uma reunião da Fé Comércio. Havia assim uma insatisfação muito grande do empresariado. Então, o que a gente vê e percebe muito forte na legislação, na reforma, né, de 11 de novembro de 2017, que foram mutilados muitos direitos já garantidos pela CLT, pela Constituição e tudo. Mas, quando diz assim, vai acabar, isso depende do Congresso. Né? Vai haver renovação agora, ou se não vai, não sei como é que... Não, né? Ninguém sabe o que é que vai acontecer depois de outubro. Mas isso não depende mais. Até a medida provisória 808 caiu, o decurso de prazo, né? Então nós estamos só com a lei. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje uma figura que eu acho que Vossas Excelências aqui conhecem muito bem dessa reforma. Nós tínhamos o hipossuficiente, trabalhador hipossuficiente, como nós temos no direito do consumidor, no direito civil. Agora nós temos o trabalhador hipersuficiente. Né? E ontem nós estávamos discutindo lá na universidade, que eu dou aula às sextas-feiras à noite, a questão da pejotização, que é a precariedade do direito do trabalho. Né? Você tem um empregado que depois você manda ele criar uma empresa, mas ele continua seu empregado, ele continua sendo subordinado, né? Depois ele vê que aquilo foi uma falácia. Foram até dados outros exemplos lá na turma pelos alunos, e nessa questão da precariedade, por exemplo, foi questionado, e se ele for um hipersuficiente? Pode-se falar em precariedade? Se ele tem conhecimento, vamos supor, um advogado. Você pode contratar um advogado, pedir para ele fazer, constituir uma empresa, constituir uma empresa, né? E depois ele vai ver que tudo que... Aí ele trabalha com afinco, porque ele acha que ele é sócio, só que ele é um sócio bem minoritário. Né? Desembargador, a gente ouve muito as pessoas falarem que a Justiça do Trabalho está acabando com as empresas, né? Que os empresários estão falindo por causa da Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho é pró-trabalhador. É isso mesmo? Olha só. Um dos princípios da Justiça do Trabalho, além do princípio da realidade, é o princípio pró-operário, em caso do pró-operário. Agora, ninguém é pró só para o pró-trabalhador. Nós estamos ali fazendo justiça. Se você paga normalmente, né, as verbas rescisórias, os direitos laborais, nós temos empresa aqui no Amapá que nunca foi lá. Nós temos empresas aqui no Amapá que foi uma vez, 2 vezes, mas nós temos aqueles que são costumeiros. Né? Uhum. Agora, colocar a culpa só na Justiça do Trabalho, claro que aí essa questão foi mais em relação ao dano moral, porque os danos morais são exorbitantes, muito se ouviu falar, não, os advogados
eles fazem um perfil de uma reclamação trabalhista de 1,5 milhão, de 1.500.000, na hora fazem um acordo de R$2.000. Certo. Poxa, aí a culpa é da Justiça do Trabalho? Sabe? Então, isso aí desqualificou muito essa questão, capital-trabalho, né, a relação laboral. Mas o que é que nós tentamos fazer lá? Justiça, né, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Outro ponto importante também, desembargadora, que a gente percebe é... Advogados, eu não atuo na área trabalhista, mas a gente tem muitos amigos que atuam na área na Justiça do Trabalho. E muitos que atuam para a empresa. E muitos reclamam do preparo, né? Do valor do preparo. Alguns chegam até a dizer que o preparo, só para os ouvintes, é aquele valor que você paga para poder recorrer. Para o empregador. Para o empregador, né? Que o valor é alto, às vezes é muito alto, e isso eu vejo e ouço muita gente dizendo que isso prejudica o próprio acesso à justiça, a pessoa recorrer. O que a senhora acha sobre isso? Realmente o preparo... Veja só, qual é a finalidade do preparo? É garantir o juízo. Tanto que se a condenação, né, for até o valor do preparo, você só... Se ultrapassar, você só paga sobre aquele valor, né? Tem um limite, não é ilimitado. Agora, o preparo é para garantir a execução, o mínimo, aquele mínimo. Isso aí, veja só, é uma questão legislativa. Não depende da Justiça do Trabalho, né? Teria que ter uma reforma, e eles não mexeram nisso. A reforma política em cima disso, porque isso é através do Congresso, para alterar essa legislação que determina esse valor que eles consideram elevado. Eu só falei acesso à justiça, na verdade é o duplo grau, né, de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, mas é o acesso mesmo. Por exemplo, o empregador doméstico. É verdade. Tem um colega seu aí de muitos anos de OAB, né, que já foi 3 vezes presidente da OAB. Vamos ver se a senhora... É o Wagner. Wagner Gomes está na linha. Wagner, bom dia. Eu não poderia deixar de prestar a minha homenagem também, eu digo assim, homenagem a essa nossa companheira, a doutora Sulamir Bonassa, que mesmo no exercício lá da magistratura do trabalho, tem sido lembrado no estado do Amapá a sua origem, né? E essas notícias que ela me fala lá de Oiapoque, eu sou apaixonado pelo Oiapoque, eu tenho um filho carregado lá, né? E vou ver se dentro das possibilidades da corrida, de dar um abraço lá no Oiapoque e dizer, doutora Sulamir, tudo isso que a senhora está fazendo pelo Estado do Amapá, na Justiça do Trabalho, tem o reconhecimento dos seus colegas advogados, a senhora que sempre honrou o crime constitucional, valorizando os advogados. E agora há pouco, um colega seu também, que é o João Silva, o jornalista, ele me telefonou para transmitir à senhora os parabéns dele, né? E eu disse que não estava no estudo, mas eu ia tentar telefonar e agora faço, mandando os parabéns do João Silva, jornalista, à senhora, por tudo aquilo que a senhora tem feito na área trabalhista, né, na Justiça do Trabalho, que é uma parabéns, colega, siga em frente e saiba que a senhora é uma pessoa que honra a sua origem de OAB. Parabéns. Muito obrigado, doutor Wagner. O senhor sabe que nós sempre lutamos pela OAB. Estou aqui com o doutor Evaldir, que também acompanhou essa luta pela OAB. Ninguém chega assim sem trabalho, né? Nós trabalhamos juntos. Eu reconheço também o trabalho de Vossa Excelência. Sei o quanto nós lutamos pela sede, né? Pelo nosso perfil de advogado, né? Nunca nos dobramos nem ao setentrião e nem tampouco aos magistrados. Na época nós éramos lutadores, e somos até hoje, né? Ninguém pode dizer que não é diferente. Mas eu também reconheço o trabalho de Vossa Excelência. E agora eu me lembrei que certa vez Vossa Excelência foi carregado lá no Oiapoque, não é isso, doutor Evaldir? Numa causa, não foi que ele ganhou no júri popular? Então, Vossa Excelência foi muito festejado, como é até hoje, no bom sentido de bom profissional.
E nós estamos aí, eu sempre tento contemporizar, né? Eu vejo a distância nas causas trabalhistas, de você ter que defender, apesar de termos a videoconferência, mas não é a mesma coisa da presença. O advogado, né, o reclamante ou reclamado, às vezes tem que ter gastos para o advogado ir até o tribunal, e nós temos a obrigação, quando o nosso advogado chega no tribunal, de recebê-lo bem, porque ele já passou uma noite mal dormida, né? Vai pagando diária, às vezes tem que voltar no meio-dia, você não pode deixar esperando. Eu penso dessa forma, e às vezes, quando meus colegas estão muito ocupados, eu vou pedir, às vezes eu fico até um pouco assim, envergonhada, mas tem que fazer isso mesmo, porque o colega às vezes tem que voltar no voo das 14 horas. Enfim, nós estamos ali para servir, nós somos servidores, né? Público. Desembargadora, o Wagner falou a questão do quinto constitucional, né? E a gente sabe que hoje no Brasil o quinto está sendo muito discutido, estão falando que pessoas oriundas do quinto constitucional, seja do MP ou seja da advocacia, né, da OAB, estão em algumas decisões contrariando, né, o que diz aí o clamor popular. Foi o caso que aconteceu no TRF4, no caso do Lula, né? Soltou, depois mandou prender, soltou de novo, enfim, e agora começam a criticar o quinto constitucional, né, de que os desembargadores devem ser totalmente de carreira, né, aqueles que passam no concurso e aí vão subindo de acordo com o período, enfim, com a questão da antiguidade ou com a questão do merecimento. Eu pergunto ao senhor, qual é o seu entendimento sobre isso, desembargadora? Bom, eu pertenço ao quinto constitucional da OAB. Pela primeira vez o Amapá se faz presente. Verdade, né? Ali foi uma luta do Cabral, uma luta do próprio Wagner, da Hiromi Sanada, né? E não conseguimos chegar ao quinto. Mas, com relação à sua pergunta, é o seguinte: o quinto veio para oxigenar, né? Trazer aquela visão do advogado nas lides laborais, ou até na estadual. Eu falo agora de um modo geral a Justiça do Trabalho, né? Nossa justiça, assim como o Ministério Público, é uma visão diferenciada do juiz de carreira. O juiz de carreira, né, que hoje não são eles que se contrapõem, é o clamor social, como o senhor está falando, com relação àquela questão lá da 4ª região. É assim, ele tem uma visão, né, às vezes o juiz nem passou pela advocacia, né? Se formou, passou os 3 anos e vai diretamente para a jurisdição, entra na jurisdição através de concurso público. O advogado, quando ele assume, né, a questão do quinto constitucional, ele é nomeado, ele leva a sua bagagem, a sua experiência, né, que aquilo já ficou distante do próprio magistrado de carreira, né? O próprio Ministério Público também. Então, eu sou a favor, não porque eu esteja na vaga do quinto, mas porque eu tenho essa visão da oxigenação, né? De você, por exemplo, eu vou falar agora um pouco de mim. Eu vejo o trabalho do advogado, como eles também veem, mas eu vejo porque eu fui advogada há mais de 25 anos, acho que 27 anos, ininterrupto como advogada aqui no estado do Amapá. Então eu sei das dificuldades, eu sei que é você chegar no balcão e esperar, né? Como eu sei a ansiedade de uma decisão. Aguardar na antessala para ser recebida. Às vezes você tem um temor. Como, né? A senhora mesmo falou agora, né? Reverencial. O advogado que vai daqui do Amapá, daqui de Macapá, para despachar com algum desembargador lá no TRT. Né? Então a senhora reconhece que ele vai daqui pagando, acordando de madrugada, viajando, tudo mais, e quem tem que voltar, porque tem outros compromissos aqui, tem que pegar o avião quanto tempo. Quer dizer, o magistrado de carreira que está lá dentro do tribunal o tempo todo, ele não conhece essa realidade, porque a maioria não vem nem aqui em Macapá. Desembargador, infelizmente a classe política, né, está desacreditada por tudo isso que vem acontecendo no país, e as pessoas reclamam justamente por isso, né, porque vem do quinto constitucional e ao final a nomeação ela é feita pelo presidente da República, né? Então mas passa pela escolha do tribunal, claro, uma lista sextupla, né? Mas no final as pessoas, o que vem logo na cabeça das pessoas foi nomeada por fulano, por Beltrano, Ciclano, como se
a questão tivesse uma vinculação. Isso, e também como a questão ética da pessoa, do profissional, tivesse diretamente ligada ao concurso. Concurso não purifica ninguém. É lógico que o concurso público escolhe os melhores, aqueles que se prepararam, mas isso não quer dizer que os puros estão lá no concurso público. A gente sabe quantos desembargadores de carreira foram aposentados por questões de irregularidades, até mesmo de corrupção. Como também tivemos da OAB. Da OAB, Agora, deixa eu só explicar a questão, como é que se procede. Vossa Excelência sabe, mas para até os rádio ouvintes, você passa pela OAB, pelo crivo da OAB, depois você vai para o Conselho Federal, e ali, veja só, quando vamos falar da 8ª região, vai estar o Pará e o Amapá. Né? Ali vai ser debatido, vai ser ouvido, questionado, depois essa lista vem para o tribunal seleciona, escolhe, faz uma lista tríplice, aí é que vai para o presidente da República. Ele é o último. Né? E nesse crivo passa a questão da idoneidade da pessoa, tudo isso, as certidões que ela tem que apresentar. Tudo. É muito rígido, a seleção é muito rígida. Há uma investigação dentro. Toda a vida pregressa verdade. Inclusive na Casa Civil, tudo. Não é fácil. E no Ministério da Justiça, porque vai para o Ministério da Justiça. Muito bem, desembargador. Mas antes eu queria seccional da ordem, né, é consultada também. É consultada. Reservadamente, mas é uma consulta muito grande que eu sei que acontece. Olha só, o nosso tribunal, falar especificamente do Tribunal Regional da 8ª Região, ele é bem humanizado. Né? Ele sabe da dificuldade do nosso advogado aqui do Amapá. Né? Tanto faz ser de Oiapoque, quanto de Mazagão, né? Advogados que vão defender. Eu me lembro, doutor Evaldir, chegou um advogado, ele perdeu o voo, ele dormiu e perdeu o voo. Ele é advogado de uma grande empresa aqui. Eu me lembro que ele chegou comigo, e nem era da minha turma a sessão, era de outra turma. Mas ele foi bater lá no meu gabinete. Na época eu ainda estava na bancada, e aí ele chegou lavado de suor. Ele disse: doutor, eu tive que fretar um avião. Quando eu cheguei, que o avião estava saindo, eu não podia perder, porque a empresa havia pago o avião, as passagens, hospedagem, né? E na iminência dele fazer uma boa defesa, retirar aquelas, era questão de horas extras. Pois bem, ele foi na casa da mãe dele de madrugada, isso ele me contou, deve estar ouvindo, e fretou um avião particular e foi para Macapá. Pediu para esperar, porque também a passagem de volta, ele também já estava comprada, remarcada para aquele mesmo dia. Então ele disse: doutora, eu não sei se eu já perdi o horário da sustentação oral. Eu digo: se ainda está, a sessão está continuando, você não perdeu desde que o seu processo tenha sido julgado. Aí o que é que eu fiz? Ele estava muito nervoso. Então lá nós não temos um banheiro, eu queria que ele tomasse um banho, ele estava muito preocupado. E aí fiz porque lá nós temos lavatório, ele fez um mini asseio, se recobrou, estava muito nervoso, e foi fazer a sustentação oral e foi vitorioso. Muito bem. Então, veja só, isso é dificuldade? É dificuldade. Ele superou. Ele disse: eu vou pagar a minha mãe. Tirou no cartão, pagou no cartão, me disse assim mesmo. E eu vou ressarcir. Né? Mas a empresa nunca soube disso, obrigada. Nunca soube disso. Porque ele não ia dizer que chegou tarde, né? E tudo. O importante é que ele conseguiu, né, o objetivo que o levou àquela sessão de uma das turmas, que nós temos 4 turmas no tribunal. Né? Muito bem, desembargador, eu queria agradecer a sua presença. Que agora eu vou à universidade. E convidar também, né, ao nosso congresso, a itinerância, e ao nosso congresso. É o primeiro congresso internacional do extremo norte do país, ali, fronteira. Né? Olha só a justiça chegando na fronteira Brasil e França. Só confirmando, quem mais vem lá do TRT, 8ª Região, quem mais vem de lá além da senhora? O decano do tribunal, que é o mais antigo, o desembargador Vicente José Malheiros da Fonseca, virá o corregedor. Né? Então o tribunal será instalado aqui por esses dias. Né? Então eu só quero agradecer a oportunidade, convidar todos os advogados que puderem participar. A OAB vai se fazer presente
o doutor Aurionei designou uma advogada, que eu gostaria de não citar o nome, que é a Kênia. Kênia Monassa? Pois é. A doutora Kênia. Bom, muito bem representada a OAB vai estar lá. Eu até falei nepotismo, mas não é não, é que eu não interferi na decisão do doutor Aurinei, né? Mas é porque também lá no Oiapoque nós temos a minha filha Priscila, que está nos ajudando, que é professora da universidade, era coordenadora acho que até o mês de março, mais ou menos, depois mas ela nada deixou... disso, por favor, tudo por merecimento, então... Elas estudam, né? Então pronto. Mas eu preferia... Pois bem, então convidar a todos, dizer que nós estaremos lá, iremos ouvir a representante da ACIA, fizemos o convite aqui para a Fé Comércio, para o SEBRAE, para não dizer que é só para o direito, para o trabalhador, né? Então fizemos também os representantes dos empregadores, né? Sindicatos, nós mandamos convite ao juiz de direito de lá, o doutor Diego, que é professor da universidade, que nos cedeu o fórum para realizar esse evento. Desde já somos gratos ao próprio município que abriu as portas, né, para nos receber. Enfim, todos estão convidados e só dizer que tenho certeza que será exitoso e é uma coisa pioneira e que nós estamos assim com uma garra de que tudo seja para o melhor para o povo do Oiapoque, né, para o trabalhador e para os empregadores do Oiapoque. Acho que tenho certeza que haverá acordos, que nós estamos com esse propósito. Muito bem, desembargadora. Obrigado pela sua participação e boa sorte aí no itinerante. Tá bom.